Olá pessoal de custos, sou o professor Dauri Brandão e vamos a um novo vídeo aula. Hoje vamos falar sobre a terminologia utilizada em contabilidade de custos. A contabilidade de custos possui uma terminologia própria que, entretanto, muitas vezes é utilizada de forma errônea. Assim sendo, é importante a definição dos termos que são utilizados com maior frequência em custos para evitar erros de interpretação dos conceitos utilizados. Então, nós temos aqui gastos, por exemplo, só para ter um número, R$ 1.750.000, dos quais esses gastos podem ser custos, podem ser despesas, podem ser investimentos, podem ser perdas e desembolsos. Então, são nomenclaturas diferentes. Tudo, custo, despesa, investimento, perda e desembolso, são gastos que a empresa, a entidade tem, né? Aqui só para mostrar um gráfico e tal. Essas definições que veremos a seguir são utilizadas e aceitas pela maioria dos auditores e estudiosos do assunto e são de fundamental importância para o entendimento das próximas unidades. Gastos, custos e despesas são três palavras sinônimas, dizem respeito a conceitos diferentes. Confundem-se com desembolso e investimento. Tem alguma similaridade com elas? Perda se confunde com algum desses grupos? São questões a pensar. Então vamos às definições. O que é um desembolso? São todas as saídas de dinheiro do caixa ou do banco. Tirou o dinheiro do bolso. Esses desembolsos ocorrem para o pagamento de compras efetuadas à vista ou de uma duplicata assumida anteriormente, de uma obrigação assumida anteriormente. Exemplos: compra de matéria-prima à vista, pagamento de salários dos funcionários, pagamento de um empréstimo bancário, pagamento de despesas provisionadas de exercício anterior, por exemplo, aluguel, energia, telefone, internet e etc. Então, desembolso é o ato de pagar por alguma coisa. Gastos. O que são gastos? São todos os sacrifícios financeiros que a empresa arca, né, para a obtenção de um produto ou um serviço qualquer. Então, ela precisa comprar alguma coisa, ela precisa pagar uma despesa. Isso são gastos. Então, são os sacrifícios financeiros que a empresa tem, né, que ela se dispõe, que ela precisa ter para obter um produto ou para executar um serviço qualquer. Gasto, então, é o consumo genérico, é a utilização, é o consumo de bens e serviços. Os gastos ocorrem a todo momento e em qualquer setor de uma empresa. É importante não confundir gastos com desembolsos. Com frequência, ouvimos as pessoas dizer, gastei muito dinheiro, né, esse fim de semana. Na realidade, o dinheiro não é gasto, ele é desembolsado. Se você pegar uma nota de R$ 100, amassar, sujar ela e daqui a um tempo está assim, bem desgastada, né, bem usada, ela continua valendo quanto? R$ 100. Então você não gastou o dinheiro, você apenas tirou da sua carteira, do bolso e pagou para alguém. Então ele foi desembolsado. O que é gasto, ou seja, consumido, são os bens e serviços obtidos por meio do desembolso imediato. Você pegou o dinheiro e comprou um lanche, então você gastou, utilizou o lanche e não o dinheiro. O dinheiro foi o meio para obter aquele bem. Matéria-prima consumida na produção, né? O que é gasto, então, é o que foi consumido. São os bens e serviços que foram obtidos por meio daquele desembolso imediato ou futuro, se comprou a prazo. Então, matéria-prima consumida na produção, material de expediente utilizado na administração, serviço de frete utilizado na venda, energia elétrica, né, consumida. Tal. Dependendo de como foi utilizado, dependendo de onde foi aplicado esses recursos, o gasto poderá ser classificado como custo,
como despesa, como investimento, como perda ou até mesmo como desperdício, né? O que vai definir se esse gasto é um custo, é uma despesa ou um investimento, é como foi utilizado o bem que foi adquirido. Então vamos à definição fundamental. Custos. O que são custos? São todos os gastos relativos aos bens e aos serviços, ou seja, todos os recursos que foram consumidos ou utilizados para produzir um outro produto ou para realizar um serviço. Observe que não existem despesas de produção, pois todos os gastos incorridos no processo produtivo são classificados como custo. Então, tudo que envolver o setor fabril, o setor de produção, nós chamamos de custo e não de despesa. Exemplos de custo: matéria-prima utilizada ou consumida na produção, materiais auxiliares utilizados no processo produtivo, mão de obra utilizada na fabricação, mão de obra da gerência e supervisão da fábrica, custos gerais de fabricação, depreciação, energia, água, serviço de apoio à produção, departamento de manutenção, almoxarifado, refeitório, ambulatório, controle de qualidade, engenharia de produção, os outros setores da empresa. Isso tudo são custos do setor de produção. Os bens que são gerados pelo processo produtivo podem ter duas finalidades: ser classificado como ativo realizável, né, quando forem estoques destinados, você produz itens e são destinados a vendas. E, eventualmente, a tua empresa pode fabricar um imóvel que vai para uso ou investimento. Ela fabrica móveis e fabricou 100 armários. 2 desses armários foi lá para o seu ativo, você não vendeu. Então, fica no não circulante, no imobilizado, né, como um investimento ou como um imobilizado. Então, é bens para uso da empresa. Ela fabrica armário e se ela precisa de um armário, ela não vai comprar do concorrente, ela utiliza o mesmo, né? Mas a maioria dos itens que são fabricados são destinados à venda, então vai para o ativo realizável lá no estoque, no ativo circulante. O que são investimentos? Investimentos são todos os gastos que foram ativados, quer dizer, classificados no ativo, registrados no ativo, em função de sua vida útil ou de benefícios atribuíveis a exercícios futuros. Vão gerar benefícios, renda no futuro, nos próximos exercícios. Todos os sacrifícios ocorridos pela aquisição de bens ou serviços, ou seja, gastos, que são classificados e estocados nos ativos da empresa para baixa ou amortização quando da sua venda ou do seu consumo, ou do seu desaparecimento ou de sua desvalorização, são especificamente chamados de investimento. Então, tudo que eu adquiro de bens e tal, né, vai no grupo de investimentos. Despesas. A grande diferença de custo e despesa. Despesas são todos os gastos relativos aos bens e serviços utilizados, consumidos no processo de geração de receita e na manutenção dos negócios da empresa. Então, tudo que eu gastar para promover venda do meu produto, para obter receita com vendas ou receita com serviços e para manter essa atividade, nós chamamos de despesas e não custo. Custo é gastos envolvidos no processo produtivo, despesas, gastos envolvidos na geração de receita. Todas as despesas estão diretamente ou indiretamente associadas à realização de receitas. As empresas têm despesas para gerar receitas e não para produzir os seus bens e serviços. Esses últimos são custos. Então, um exemplo de uma despesa: comissão de vendedor, frete de entrega dos produtos, despesas com comunicação, despesas financeiras, né? Várias outras despesas, energia, despesa com pessoal, despesa com manutenção, com limpeza, né? Com internet, isso tudo é despesa para manter a atividade cotidiana, rotineira da empresa, como vendas. O que são perdas? Muito bem. Perdas são
todos os gastos anormais ou involuntários que não geram um novo bem ou serviço e tampouco geram receitas e são apropriados diretamente no resultado do período em que acontecerem. Esses gastos não mantêm nenhuma relação com a atividade, com a operação da empresa, e geralmente se originam de fatos não previstos, como um vazamento de material líquido ou gasoso, né? Você não utilizou aquele material, se perdeu. Materiais com validade vencida não pode ser mais consumido. Gastos incorridos em períodos de paralisação da produção devido à falta de. Então você pagou mão de obra, salário lá e ninguém produziu nada, faltou insumo, faltou energia. Então, isso são perdas. Problemas com equipamentos, greves, enchentes, inundações, sinistros, né? Você não utilizou aquela matéria-prima, aquele material, aquele estoque na sua atividade normal. Então, perdeu, deixou de utilizar porque houve um incêndio, uma catástrofe. Isso é perda. Tá? Não é nem custo e nem despesa, vai direto para a perda. Desperdício são os gastos incorridos no processo produtivo ou no processo de geração de vendas, de receitas, e que possam ser eliminados sem qualquer prejuízo da qualidade ou da quantidade dos bens, dos serviços ou das receitas geradas. Atualmente, o desperdício está sendo classificado como custo ou despesa e sua identificação e eliminação é fator determinante para o sucesso ou fracasso de um negócio. Numa economia globalizada, manter desperdícios é sinônimo de prejuízo, pois não poderão ser repassados aos preços. Conforme será visto no próximo semestre, não, em análise de custo, a identificação do desperdício é um dos principais benefícios do custeio baseado em atividade. Alguns exemplos de desperdício: retrabalho decorrente de defeito de fabricação, estocagem e movimentação desnecessária de materiais e de produtos, relatórios financeiros, administrativos e contábeis sem qualquer utilidade ou em excesso, cargos intermediários de chefia e supervisão desnecessário, tem muito cacique para pouco índio, e são desperdícios. Então, desperdícios são aqueles gastos que ocorrem, fazem parte do processo produtivo, porém, com uma gestão melhor, com uma adequação, readequação, ele pode ser minimizado, né? Diferente de perda que você não utilizou a matéria-prima. Aqui você vai utilizar a matéria-prima, mas parte dela não, você compra 100% de uma tábua, por exemplo, para fazer uma mesa, para fazer uma carteira de aluno, e ela é arredondada. Então, aqueles cantinhos que você faz o arredondamento aí para não bater nos cantos, não machucar ninguém, você não utilizou 100% daquela tábua, usou 98%. Então, 2% do material não foi utilizado no produto. É um desperdício, não é uma perda. Você perdeu, deixou de utilizar o material, mas ele faz parte, é inerente ao processo produtivo. Para fazer aquele modelo de carteira, tem que requadrar os cantinhos, arredondar os cantos. Então, você não usa 100% da matéria-prima ou da madeira. Isso é um exemplo de desperdício. Aqui um quadro, né? Eu tenho as receitas realizadas e despesas incorridas de forma direta ou de forma indireta. Se eu tenho uma receita com vendas, diretamente, de forma direta, vai incorrer nas seguintes despesas: imposto sobre venda, custo das vendas e frete e comissão sobre vendas. E de forma indireta, os nossos gastos com publicidade, com faturamento e cobrança, aluguéis, depreciação de imóveis, dos móveis e utensílios, despesas gerais com vendas. Elas incidem de forma indireta no produto. E os diretos são aqueles que nós calculamos. Só vai ter custo de venda se eu vender a mercadoria, só vai ter frete e comissão se vender aquele produto. Vai ter imposto sobre venda se vender o produto. Agora, eu posso fazer propaganda, né? Ter lá o funcionário lá de faturamento e cobrança, o aluguel, depreciação dos equipamentos, independentemente se eu vender ou não. Então, é indireto. Receita de serviço também, de forma direta, o ISSQN, Imposto sobre Serviço,
custo do serviço prestado e, eventualmente, alguma comissão para o executor do serviço. E, da mesma forma, de forma indireta, tem a propaganda, faturamento, aluguel, né, vão incidir de forma indireta nessa receita. As receitas financeiras nunca serão de forma direta, não tem nada a ver a relação da receita financeira com, né, você não tem nenhum gasto aqui de forma direta. E de forma indireta você tem as despesas incorridas para administrar o processo gerador de receita, despesas incorridas para financiar o processo, né, e despesas com imposto sobre os lucros. Observe-se que o custo das vendas e dos serviços prestados, aqui custo das vendas e custo dos serviços prestados, representa o montante de gastos incorridos no processo de aquisição ou produção de bens que foram sacrificados para que a empresa pudesse gerar receita de vendas ou no processo de prestação de serviço para que a empresa pudesse gerar receita de prestação de serviço. Esses somente serão apropriados ao resultado quando as receitas forem realizadas. Enquanto não houver venda, não tem esses gastos. Esses aqui têm, independentemente de ter ou não venda de produtos ou de serviços. Aqui é uma definição importante e normalmente cai nos exames do Conselho Federal de Contabilidade, no exame de suficiência. O que é custo primário e o que é custo de transformação? Custo primário é a soma da matéria-prima com a mão de obra direta. Só isso. Mão de obra direta e matéria-prima são definidos como custo primário. Não são a mesma coisa que custo direto. Não são todos os custos diretos. Eu posso ter custo direto com embalagem, por exemplo, mas ele não é um custo primário. Custo primário é só a matéria-prima e a mão de obra direta. Já o custo de transformação representa o valor do esforço da própria empresa no processo de elaboração de um determinado produto. Vai incluir a mão de obra direta e todos os demais custos indiretos que ocorreram na empresa, como energia, material de consumo industrial, depreciação, água, todos os demais gastos indiretos que a empresa tem são considerados como custo de transformação. Então, a diferença entre custo primário e custo de transformação é que o custo primário considera apenas a matéria-prima e a mão de obra direta, enquanto que o custo de transformação, além da mão de obra direta, considera os demais custos indiretos no processo produtivo, que nós vamos ver na sequência, que é custo direto ou indireto. Outra definição importantíssima também são os conceitos, essas terminologias que são utilizadas nessa nossa disciplina. Por exemplo, custo de produção. O que é custo de produção? É a soma de todos os custos incorridos no período dentro da fábrica. Inclui o custo de aquisição dos materiais, acrescidos dos demais gastos incorridos na produção, como mão de obra, energia, manutenção, depreciação, etc. Tá? Esse é custo de produção. Quanto que nós gastamos num determinado mês na produção. Não importa se de produto acabado, de produto em processo, quanto nós gastamos de mão de obra, de matéria-prima, de energia, né, naquele período. Isso chama-se custo de produção. Custo dos produtos vendidos, CPV. Esse aqui é primo em primeiro grau do CMV. Numa empresa comercial, nós temos o custo da mercadoria vendida. Numa empresa industrial, nós temos o custo do produto vendido. Ela não vende mercadoria, ela vende produto, porque ela fabricou o produto. É a soma dos custos incorridos no processo produtivo dos bens que foram vendidos naquele período. Eu vendi, nesse mês de julho, determinada quantidade de produtos. Esses produtos podem ter sido fabricados nos meses de junho, março, abril. Então, eu posso ter no custo do produto vendido custos de meses anteriores, caso esses itens vendidos tenham sido produzidos em períodos anteriores, em períodos diferentes do mês atual. Tá? Custo da produção acabada é outro conceito diferente. É a soma dos custos contidos na produção acabada do período.
Nesse mês, eu tive lá 500 mil de custo, dos quais 400 mil se refere a produtos que foram totalmente concluídos e 100 mil a produtos que ainda estão em processo. Não é porque terminou o mês que terminou a produção, né? Então, eu só quero saber quanto custou aqueles produtos totalmente concluídos, até para poder mandar para estoque. Então, custo da produção acabada é a soma dos custos contidos na produção acabada do período. Pode conter custo de produção também de períodos anteriores, existentes em unidades de produtos que só foram concluídas nesse atual período, nesse atual mês. O que é centro de custo? Centro de custo é a menor unidade de acumulação de custos, representada por homens, máquinas e equipamentos de características semelhantes que desenvolvem atividades homogêneas relacionadas com o processo produtivo. Centro de custos aqui também, com outro que vou passar já, normalmente vocês se confundem bastante. O que é um centro de custo produtivo? Centro de custos se confunde um pouco com departamento, praticamente é a mesma coisa. Centro de custo produtivo são centro de custos por onde os processos passam durante o processo de sua fabricação e nos quais eles são transformados ou beneficiados. Exemplo, uma linha de montagem, de pintura, uma estamparia, um acabamento, fresagem, etc. Onde o produto é processado, chama-se centro de custo produtivo. Nós temos também os centros de custos auxiliares. São os centros de custos que, detalhe, essa frase é importante, os centros de custos auxiliares fazem parte do processo produtivo. Nas provas, normalmente, fala assim, o centro de custos auxiliar não faz parte do processo produtivo, faz parte do processo produtivo. A diferença entre o anterior e esse, auxiliar e produtivo, é que os auxiliares não atuam diretamente no produto. Eles apenas prestam serviço ou dão apoio ao centro de custos produtivo. Pessoal da manutenção, do planejamento, controle da produção, controle de qualidade, almoxarifado, refeitório, ambulatório médico, eles existem lá na empresa, fazem parte da operação, fazem parte do processo produtivo, mas não atuam no produto. Quem atua no produto é o centro de custo produtivo. Ok? E fica para a próxima aula. Até já.